Em agosto deste ano, o Ministério do Planejamento propôs a redução de 11% do orçamento do Ministério da Educação. Com isso, os cortes poderão ser repassados para a CAPES. Se confirmada, a eventual redução vai limitar o lançamento de editais de pesquisa e afetar mais de 200 mil pesquisadores, que recebem bolsa para estudar. Um país que assistiu a uma vertiginosa reversão de indicadores sociais nessa década corre agora o risco de perder do trem da história, também na produção científica. Começa agora o documentário Os Desafios da Pesquisa Científica no Brasil, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da UMC. O tema da minha pesquisa é sobre a relação da ditadura militar com os povos indígenas no sul do Brasil, de 64 a 89. A minha linha de pesquisa é conservação e restauração de floresta. E, então, políticas voltadas com esse objetivo. A minha pesquisa é sobre caracterização molecular de fungos relacionados à infecção hospitalar. Paulo Miranda do Nascimento, conhecido como Pirula, é doutor em zoologia pela USP. Atualmente, ele tem um dos principais canais brasileiros de ciência no YouTube, com mais de 700 mil inscritos. Quando a possibilidade de cortes chegou a ser cogitada pelas autoridades, a hashtag #TemPesquisadorNoBR chegou aos Trending Topics brasileiros no Twitter, e ele gravou um vídeo com o seguinte desabafo. Eu fico observando essa realidade de como que as coisas estão e realmente é bastante... nebuloso, é obscurantista isso, porque a ciência é uma das últimas coisas que países sérios deveriam cortar, ponto. Tá? A menos que você tivesse assim numa situação de guerra, e mesmo em guerra inclusive os países costumam investir em ciência, né? Eu já visto a Segunda Guerra. Boa parte da culpa de por que a ciência ela sempre é cortada logo no começo é porque a população não enxerga a necessidade de ciência, acha que os cientistas não fazem nada. No Brasil, as principais apoiadoras da pesquisa científica são a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. As duas instituições recebem recursos públicos que são repassados para pesquisa e tecnologia. Os investimentos destinados às áreas de pesquisa, ciência e tecnologia não chegam sequer a 1% do PIB brasileiro. O valor repassado pelo governo tem oscilado ano após ano, como contou à TV do Correio Brasiliense o presidente da CAPES, Abílio Baeta Neves. Desde 2016, a CAPES vem tendo quedas de 1 bilhão e um pouquinho por ano no orçamento. Até este ano, esse ano ainda estamos na metade, mas... se não houver uma pequena reversão que nós esperamos, se o orçamento da CAPES não chegar em 4 bilhões esse ano, ele está em 3.900, mas houve uma limitação, está em 3.700, se esses 300 milhões não voltarem, a CAPES já começa a ter dificuldade de cumprir os seus compromissos com o sistema de pós-graduação, mestrados e doutorados. Os programas oferecem bolsas de estudo de iniciação científica, pós-graduação, mestrado e doutorado, por meio de projetos conjuntos, parcerias universitárias e institutos de pesquisa. Nacionais ou internacionais, cada bolsa inclui tipos diferentes de benefícios, como o pagamento da mensalidade e bancas, auxílio em instalação e deslocamento, de acordo com a necessidade do pesquisador. Coordenador e pesquisador do Laboratório de Genética de Organismos Aquáticos e Aquicultura do Núcleo Integrado de Biotecnologia da UMC, Alexandre Riosdorf conta como é importante a concessão dessas bolsas nas universidades para que a ciência não deixe de progredir. Pega coisas do seu dia a dia. Computador, o remédio que você toma, né? Coisas do seu dia a dia. Quanto de pessoas lá atrás debruçaram a vida num laboratório, pensando, fazendo perguntas, para que hoje a população, por exemplo, viva 78 anos em média mulher e 76 homens. Na iniciativa privada, não é possível estimar com precisão quanto dinheiro é gasto com pesquisas voltadas ao desenvolvimento de medicamentos pela indústria farmacêutica. Sabe-se que o mesmo processo
ocorre no desenvolvimento de produtos veterinários. As mineradoras também investem continuamente em pesquisas. Cada estado do Brasil conta com uma fundação de amparo à pesquisa. As FAPES dão bolsas a pesquisadores com recursos do orçamento destinado a elas. Embora pareçam valores altos, o pós-doutor pela Unifesp e pesquisador Daniel Arquimedes garante que o retorno econômico a partir da pesquisa também é grande. A pesquisa ela é tão importante porque ela movimenta dinheiro, ela movimenta recurso humano, as pessoas vão atrás de formação, muita gente sai do país para procurar responder aquela informação. É o que nós normalmente temos no nosso laboratório. Praticamente todos os alunos de doutorado, eles ficam um tempo de 6 meses a 1 ano fora do país. E ali eles não desenvolvem só pesquisa, eles conhecem outras culturas, eles fazem contatos, esses contatos muitas vezes geram colaborações que vai trazer mais dinheiro para você fazer mais pesquisa. Tá? E isso vai reverter de alguma forma para o benefício da nação. De acordo com a Research in Brazil, há 2 anos o país registrava cerca de 60 mil publicações de pesquisas, alcançando o 13º lugar no ranking mundial de produção científica. Ainda segundo os dados, as principais áreas de estudo eram a medicina e ciências agrícolas e biológicas. Renata Scabi é orientadora do programa de mestrado do Núcleo de Políticas Públicas da UMC. Atualmente, ela desenvolve uma pesquisa com o objetivo de identificar espécies de flora que contribuam na conservação e restauração das florestas. Ela explica a importância das bolsas de pesquisa nessa área. Hoje a pesquisa só é possível, principalmente porque eu tenho uma equipe de alunos que fazem essas coletas de campo e análise. Sem uma equipe de pesquisa a gente não faz, e se não houver algumas bolsas, a gente não avança em pesquisa, porque no meu caso, por exemplo, eu preciso que eles estejam em campo, preciso que dados sejam coletados, e eu sozinha não consigo fazer se eu não tiver esse pessoal. Além dos voluntários, que no meu caso são mais ainda alunos. Em iniciação eu tenho 10 alunos, então 8 não tem bolsa. Uma vez voluntário, se ele precisa de dinheiro, a primeira coisa que ele vai largar é a pesquisa. Agnes Arruda estuda a representação da pessoa obesa e o preconceito contra ela, a chamada gordofobia. Ela viajou para Portugal com o objetivo de desenvolver uma parte da pesquisa na Universidade de Coimbra. A viagem de Agnes e o pagamento de todas as despesas do projeto foram possíveis através da bolsa PDSE-CAPES, um programa de doutorado sanduíche, modalidade que permite que o pesquisador estude o tema fora do país por um período de 6 meses a 1 ano. De Coimbra, Agnes faz questão de ressaltar que as bolsas concedidas pelos programas de fomento envolvem mérito. Porque parece que é de graça, né? Assim, do tipo, ganhou a bolsa. Não. É conquistada porque é um processo seletivo, a gente faz prova, apresenta projeto para apreciação, concorre com outras pessoas. Então, os pesquisadores que têm acesso à bolsa, eles conquistam a bolsa por mérito, enfim, por uma série de questões. O eventual corte de verbas pode atingir também pesquisadores brasileiros, que, como Agnes, cursam parte do programa no exterior. Você está ouvindo o documentário Os Desafios da Pesquisa Científica no Brasil. No próximo bloco, falta de verba, alta burocracia e pouca valorização. Os relatos de pesquisadores sobre as dificuldades que encontram para realizar seus projetos de pesquisa. Voltamos a apresentar o documentário Os Desafios da Pesquisa Científica no Brasil. Eu estudo comunidades de formigas em áreas de Mata Atlântica, sempre vislumbrando a questão da conservação, né? Porque esse inseto é bioindicador. Então eu acabo trabalhando com inseto bioindicador para mostrar como que as áreas estão conservadas ou não. O relato que você ouviu é da pesquisadora do Núcleo de Ciências Ambientais da UMC, Maria Santina.
Ela, como boa parte dos ouvidos nessa produção, vê na pesquisa científica o caminho para o desenvolvimento do Brasil. Se a gente não tiver pesquisa, a gente não tem avanço no conhecimento. Se a gente não tem avanço no conhecimento, como que a gente vai desenvolver novas técnicas, novas tecnologias, né? Aumentar a qualidade de vida das pessoas, ou então do próprio planeta onde a gente vive. Então tem que ter pesquisas associadas. A gente não consegue viver sem ter conhecimento acadêmico. O século passado transformou a pesquisa científica no Brasil. A partir dele foram criadas tecnologias como vacinas para doenças altamente perigosas, o etanol e as modificações genéticas que permitiram o cultivo do nosso principal produto de exportação, a soja. No entanto, a pesquisa passa por um momento de diversas dificuldades, entre elas, os valores repassados para as bolsas, como conta a pesquisadora e estudante de História Amanda Rocha. Tem um livro, por exemplo, que eu preciso, é um livro nem de 200 páginas, mas custa R$89 porque é lançamento agora e é especificamente sobre o meu tema, e daí tu tem que fazer esse gasto. Além disso, ano que vem estou indo para o Rio de Janeiro para tentar fazer essa pesquisa no Museu do Índio, e lá eu vou me sustentar apenas com a bolsa. E é R$1.500 para eu me mudar para uma outra cidade, para eu me manter nessa outra cidade e ainda conseguir investir em pesquisa, pagar a digitalização dos documentos, uma série de coisas, né? Os valores repassados variam de acordo com o tipo de bolsa e a instituição. No CNPq, os programas de mestrado e doutorado podem receber de R$1.500 a R$2.200. Já os que possibilitam a ida para o exterior chegam a oferecer $1.700, cerca de R$6.500. Para Daniel, pesquisador da área da saúde que tem o apoio da FAPESP, o que atrapalha é a burocracia para importação de materiais e demora no repasse das verbas. Às vezes, quando tem mudança de governo, quando você faz um plano de pesquisa para 4 ou 5 anos, às vezes isso tem alteração. Não é nem que falta dinheiro, mas às vezes o repasse ele pode demorar muito e é o suficiente para atrasar toda a pesquisa e muitas vezes por abaixo o que você está fazendo. Então, a gente aqui no Brasil tem essa ciência, né? De que é preciso tentar pensar que alguma coisa pode sair errado e você tem que usar o plano B, o plano C, o D até o Z, né? As dificuldades podem ser diferentes de acordo com a área de desenvolvimento das pesquisas. Ao contrário do que acontece nas áreas de exatas e biológicas, Agnes Arruda comenta que sofreu com complicações e a falta de apoio nos procedimentos na área de humanas, até poder desenvolver a pesquisa sobre a gordofobia em Coimbra. Outra questão é o fato de que a minha área de formação, atuação profissional e pesquisa não é uma área muito valorizada pelas instituições acadêmicas e de fomento, que é a área da comunicação. Então, internamente, os setores dessa área sofrem de algumas divergências técnicas, metodológicas, que acabam interferindo no andamento das pesquisas e, consequentemente, na obtenção de fundos para a realização dessas pesquisas. Para Renata Scabi, pesquisadora e orientadora de trabalhos, o problema está na falta de visibilidade e discussão sobre o tema, o que implica na falta de conhecimento da população. Em agosto deste ano, uma notícia sobre o possível corte das bolsas, publicada pelo portal Terra no dia 7, teve uma resposta nos comentários. À mesma época, em notícias sobre o balanço dos resultados do jogador Neymar na Copa do Mundo, foram 112 comentários dos internautas. Enquanto você não tiver um cidadão consciente da importância da ciência em todo o contexto de saúde, meio ambiente, educação, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Na área ambiental, eu percebo que a única coisa que faz, por exemplo, uma área não ser suprimida, uma área não ser contaminada, é a opinião pública. Então, enquanto você não tiver uma opinião pública esclarecida sobre a importância da ciência, a gente vai continuar sendo o primeiro a ser cortado no orçamento.
Não tem novidade nisso. O pesquisador e influenciador digital Pirula comenta em um de seus vídeos que as universidades que oferecem bolsas recebidas por instituições de apoio muitas vezes acabam aprovando projetos com qualidade menor, para não perderem as bolsas e ter sua nota reduzida perante o Ministério da Educação. Com tantos obstáculos, fica o sentimento da desvalorização, e não é raro encontrar desmotivação na área, como lembra Amanda, pesquisadora com bolsa de mestrado pela CAPES. Eu não só pensei em desistir, como eu pensei em nem começar. E conheço pelo menos um colega que desistiu de terminar o seu mestrado e a sua pesquisa. A persistência dos pesquisadores, no entanto, é maior do que o número de desistentes. Afinal, as respostas alcançadas no fim dos estudos são para benefício coletivo e não individual. E ao acreditar que podem mudar o mundo desta maneira, eles seguem enfrentando os desafios diários. Você está ouvindo o documentário Os Desafios da Pesquisa Científica no Brasil. No próximo bloco, uma reflexão sobre o cenário atual da pesquisa frente à sociedade e possíveis previsões para o futuro da área. Voltamos a apresentar o documentário Os Desafios da Pesquisa Científica no Brasil. Elizabeth Balbachevsky é doutora em Ciências Sociais e dirige o Departamento de Pós-Graduação em Políticas Públicas da USP. Atualmente, ela desenvolve trabalhos na área de políticas para inovação e tecnologia. Para ela, o problema da pesquisa científica no Brasil é um sintoma também da crise política e econômica do país. Não é que a ciência esteja sendo perseguida com cortes de recursos que não acontece em nenhum outro. Não. O Estado brasileiro está à beira da falência. E como a ciência brasileira depende de uma maneira fantástica de dinheiro público, ela também está à beira da falência. De fato, o cenário é incerto para as políticas públicas no país. A reflexão se estende para a educação como um todo, e não mais somente na área do ensino superior. Oswaldo Frota pesquisa História e Filosofia da Ciência. Com uma experiência de mais de 30 anos na área, ele acredita que a pesquisa ainda não é o principal problema. Claramente, todo mundo sabe que o nível da ciência no Brasil é inferior ao nível nos Estados Unidos, na Europa, na China, hoje em dia, Japão, Austrália. Mas, no entanto, a ciência no Brasil, tradicionalmente, nos últimos tempos, não está tão ruim assim, em comparação com a educação básica. Para a socióloga Elizabeth, a posição da ciência perante a população dificulta o reconhecimento do seu trabalho, e essa é a principal questão a ser resolvida. Ela faz uma reflexão profunda ao defender a ciência sem isentá-la da própria culpa pelo lugar social em que ela se encontra. Então, dizer que a ciência brasileira não tem impacto na vida dos brasileiros, não é relevante, é uma tolice. Agora, reconhecer que, de fato, a ciência brasileira, por um conjunto de dinâmicas que os cientistas individualmente não são responsáveis, se mantém mais ou menos isolada e, por isso, encontra pouco apoio, tanto político como social, quando ela precisa de recursos, precisa lutar pelo seu lugar ao sol, digamos assim, num cenário de contração de investimentos públicos, isso também é uma realidade que a gente precisa encarar. Senão a gente fica se lamuriando sobre, cortaram dinheiro para a ciência, não sei o quê, mas a gente não entende qual é a razão pela qual a gente não consegue superar esse isolamento político e social que a ciência brasileira vive no seu dia a dia. Apesar de não confirmadas as propostas discutidas para a redução do orçamento federal para as pesquisas, no final de agosto, o Ministério do Planejamento voltou a propor cortes para as outras pastas em 2019. Desta vez, o Ministério da Ciência e Tecnologia estaria na reta dos cortes, prejudicando também o CNPq. O ministro Gilberto Kassab disse que com a nova proposta os valores seriam suficientes para custeio das atividades, mas não para investimentos. O pesquisador Daniel Arquimedes enfatiza que, apesar do cenário,
não se pode perder o otimismo. Como nós estamos numa crise e o dinheiro da pesquisa vem da arrecadação, diminui a arrecadação, mas nós precisamos ser otimistas, e o pesquisador geralmente é muito otimista, para acreditar que essa é uma fase que vai passar, né? E que em breve nós vamos voltar a tempos anteriores, independente de eleição, de quem vai ganhar a eleição, mas a gente tem esses ciclos que são naturais. Algum tempo o dinheiro diminui e depois ele volta. Alexandre Wagner Hilsdorf é doutor em Ciências Biológicas há quase 20 anos. Tem trabalhos premiados e internacionalmente reconhecidos e realiza pesquisas na área de modificação genética de organismos marinhos e peixes de água doce. Mesmo depois de tanto tempo, ele reconhece que não existe sensação igual à de ter a sua pesquisa publicada, e este é um dos momentos mais gratificantes da vida de um pesquisador. Orientando trabalhos, hoje deseja que cada vez mais alunos possam ter esse sentimento. Imagina você chega em casa, dou sempre esse exemplo, né? E o seu trabalho, que você ficou nessa bancada 4 anos, e você consegue publicar. Vou dar um exemplo, né? Na Nature, na Science, são essas tops. Aí você chega em casa, né? Publiquei na Nature, que seu pai passou. Chora. Extasiado, quase tendo orgasmos múltiplos, né? Aí o que seu pai vai perguntar para você? Você não. Aí você acha que não nada. É um prazer, realmente, é um reconhecimento do trabalho que a gente fez. Venezuela e Zimbábue estão entre os países com os menores índices de investimentos em inovação e pesquisa científica. A desigualdade e os conflitos políticos e sociais nos países visivelmente são entraves para esse tipo de investimento. O Brasil já alcançou avanços importantes no cenário científico e continua desenvolvendo material de qualidade, como as pesquisas apresentadas nessa produção. Vale ressaltar que, se o país continuar sofrendo perdas significativas de investimentos, relacionamento internacional e interesse econômico de outros países também serão prejudicados. O pensador Isaac Asimov já dizia que a ciência ganha em conhecimento mais rapidamente do que a sociedade em sabedoria. Termina aqui o documentário Os Desafios da Pesquisa Científica no Brasil, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo da UMC. Pesquisa e produção: Fábio Pauludetti, Ellen Santos e Pamela Silva. Roteiro: Pamela Silva. Edição e pós-produção: Alessandro Modunho. Gravado nos estúdios da UMC em outubro de 2018.